Quem foi Talita Cumi? A história sobre Talita Cumi na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos falar sobre Talita Cumi e aprender com a Bíblia ilustrada e narrada. E fique até o final do vídeo, pois essa é uma história de fé inspiradora que impactou a minha vida e espero que também toque o seu coração. Vamos lá? Quem foi Talita Cumi? Bom, segundo a Bíblia, vemos em Marcos capítulo 5 a respeito de Talita Cumi. E a Bíblia diz a partir do versículo 20 que uma menina estava morta e uma mulher doente. E nessa ocasião, Jesus estava chegando de barco e já havia uma grande multidão se reunindo à beira do mar para estar com ele, pois Jesus vinha realizando curas e milagres entre o povo. Entre aqueles que ali estavam ao redor de Jesus, havia um homem chamado Jairo, que era um dos principais líderes da sinagoga da cidade. Jairo tinha uma única filha e ela tinha 12 anos e estava à beira da morte. Segundo a palavra de Deus, Jairo, ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou com muita insistência. Jairo era um oficial administrativo que comandava um distrito, chefiava a reunião do povo daquela localidade e não se importou com o fato dele possuir uma posição elevada na administração pública. Chegou diante do mestre, se prostrou, o adorou e disse a Jesus: "Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e para que viva." Jairo rogou a Jesus que fosse até a sua casa e colocasse as mãos sobre sua filha. Ele tinha fé, confiava que o mestre tinha o poder de curá-la. Jesus, ao ouvir Jairo, foi com ele e a multidão o apertava, o comprimia. E no versículo 25 de Marcos, capítulo 5, a Bíblia conta a história que nesse caminho até a casa de Jairo, Jesus encontrou a mulher que por 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E foi quando Jesus cessou o fluxo de sangue daquela mulher, curando ela completamente. Mas a história completa da mulher do fluxo de sangue ficará para outra ocasião. Voltando à menção de Talita Cumi na Bíblia, após Jesus curar a mulher daquela intensa hemorragia, no versículo 35, a Bíblia diz que chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e deram a notícia: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. E Jesus disse ao dirigente da sinagoga, o Jairo: "Não tenha medo, tão somente creia." Jesus sabia que estava para manifestar muito mais da sua glória e de seu poder. E então Jesus seguiu para a casa de Jairo, levando consigo apenas Pedro, Tiago e João. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz pela morte da filha de Jairo. Os familiares já tinham chamado os responsáveis para realizar a cerimônia do funeral da filha de Jairo. Por ser Jairo um homem importante, havia instrumentistas e muita gente importante presente. E Jesus, muito calmo, diz: "Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme." E todos começaram a rir de Jesus. A multidão ridicularizava Cristo e ainda perguntavam a ele se ele se achava maior que Moisés. Jesus ordenou que todos saíssem da casa, ficando apenas o pai, a mãe da criança e os discípulos Pedro, Tiago e João. Pois a glória que estava para ser manifestada naquela casa era maior do que a do Monte Sinai, pois quem estava ali era maior que Moisés, maior que a lei e maior que todos os profetas. E então Jesus foi de encontro à criança que estava na cama e não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E é aqui, em Marcos capítulo 5, versículo 41, que chegamos à menção de Talita Cumi na Bíblia. E segundo a palavra de Deus, Jesus tomou
segurou a menina pela mão e lhe disse: Talita cumi, eu ordeno a você, levanta-se. E a glória de Jesus se manifestou naquele quarto. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e seus pais e os discípulos ficaram atônitos. E Jesus deu ordens expressas para que ninguém dissesse nada e mandou que dessem à menina algo de comer. Então, agora que vimos Jesus dizendo Talita cumi ao falar com a filha de Jairo, entendemos que a pergunta não é quem foi Talita cumi, mas o que significa Talita cumi. Pois Talita cumi não é uma pessoa ou uma menina, mas uma expressão de origem aramaica, que é um dialeto do hebraico, sendo Talita um substantivo que significa jovem, um termo carinhoso significando cordeirinho, que frequentemente era aplicado pelos pais ao se dirigir aos seus filhos. E cumi, um verbo muito usado, derivado de num, que significa levantar-se da cama, acordar do sono. Portanto, quando Jesus se referiu à filha de Jairo a chamando Talita cumi, não era o seu nome, mas dizia: jovem, levanta-se, ou cordeirinha, levante. O milagre da cura da filha de Jairo está registrado em 3 dos 4 evangelhos, em Marcos, capítulo 5, em Mateus, capítulo 9 e em Lucas, capítulo 8. Algo interessante a se notar é que a mulher do fluxo de sangue também sofria por 12 anos, a mesma idade da filha de Jairo, algo comum entre essas duas personagens que foram curadas no mesmo dia, o número 12, assim como a quantidade das tribos de Israel. Bom, a cura da filha de Jairo é uma história magnífica sobre fé, pois Jairo, diante de uma grande dor, tinha Jesus, a quem ele creu fielmente que poderia o socorrer daquela dor. Somente Deus tem o poder de fazer o espírito voltar ao corpo. Somente Deus pode fazer um morto voltar a viver. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, porque Jesus é eterno. Talita cumi, levanta e prossiga nos caminhos e nos braços do Senhor Jesus. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.